Amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo para a glória de Deus. E você que já está aqui no canal me acompanhando, que o Espírito de Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante para mim e você, que é sobre a promessa de Deus, a primeira parte. Eu quero falar sobre a promessa de Deus, para que você podemos entender o propósito e a vontade de Deus em sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu quero começar para que você venha entender como Deus, ele é Deus todo-poderoso, é um Deus fiel, que cumpre o que ele fala. Então você que não me conhece ainda, meu nome se chama Tiago, sou evangelista pela misericórdia de Deus, e eu quero compartilhar com você a mensagem que Deus me dá, quero compartilhar com você em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui sobre a promessa de Deus, nossa primeira parte, diz assim, Números capítulo 23, versículo 19, diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou faria e não cumpriria? Então Deus está falando no coração aí de Moisés que Deus não é Deus de cumprir a sua promessa? É, Deus é Deus de cumprir a sua promessa. Ele prometeu a Moisés. E ele teve vários relatos e ele mostrou o que ele fez a Moisés, que quando ele prometeu, ele cumpre. Então Deus, ele quando promete, ele cumpre aquilo que você precisamos. Só basta eu e você crer e confiar. E a promessa de Deus é importante para mim e você. Josué também teve essa experiência que Deus prometeu e também cumpriu. Ó, Josué 21:45. Nada falhou de todas as coisas boas que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué confirmou que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu na vida dele e na vida do povo de Israel, do povo de Deus. Então, isso é importante, que a promessa de Deus ela é verdadeira, ela é poderosa em nossa vida. E eu creio que se eu e você confiar na promessa, ele cumpre, e ele já cumpriu promessa na minha vida, está cumprindo até hoje. Promessa de 15, 20 anos que eu já vim orando, pedindo a Deus, mas não desistindo, mas orando ali no Senhor, com dificuldades, com lutas, mas o Senhor hoje cumpriu o que eu pedi e ele me deu. Hoje eu estou aqui pela misericórdia, mas hoje eu estou abençoado. Hoje Deus me deu uma estrutura de vida melhor do que eu já estava. Mas por quê? Porque eu confiei na promessa dele e ele cumpre. Ele cumpre a sua promessa. Josué, ele fala mais assim, ele acrescenta mais, olha. Josué capítulo 23, versículo 14, ele diz, olha, e eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saiba em todo o vosso coração, em toda a vossa alma, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor, vosso Deus, falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós e nenhuma delas falhou. Então Deus, ele cumpriu com o seu propósito. Ele jamais ele falhou naquilo que ele prometeu a mim e você. Então Josué e Moisés teve um exemplo da promessa de Deus. Deus prometeu a Moisés que ia abrir o mar e Deus abriu o mar. Deus prometeu a Moisés que ia trazer as 10 pragas no Egito e Deus trouxe as 10 pragas no Egito. Está o relato na Bíblia. Josué que ia enfrentar Jericó e venceu, porque Deus prometeu que ia dar Jericó a Josué e cumpriu. Josué também abriu várias situações, enfrentou várias guerras e venceu também. Davi foi o homem que teve mais guerra no planeta, foi Davi. O homem que teve mais inimigo do mundo foi Davi. E Deus prometeu que ia dar os inimigos na sua mão, na sua vida. E Deus deu todos os inimigos a Davi, derrotou todos. Jesus falou que a promessa de Deus é a vida eterna hoje para mim e você. Então Deus cumpriu, Deus deu seu único filho, lá em João 3,16, que Deus deu seu único filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje a promessa que eu e você temos é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a promessa de Deus é muito importante, e essa primeira parte eu quero ensinar sobre isso para mim e você, compartilhar que a promessa de Deus é algo extraordinário, e tudo ele cumpre. Tudo o nome dele é glorificado. Então eu e você devemos confiar na promessa. Homens de Deus também enfrentaram lutas, dificuldades, foram até no coração do mundo, mas Deus cumpriu a promessa. Jonas foi um homem que foi dentro do grande da barriga de um peixe, lá dentro do coração do oceano, do inferno,
E Deus tirou ele lá de dentro, mostrou que Deus é Deus e mostrou que ele era que tinha promessa sobre a vida de Jonas. Vou dar outro exemplo de homem que venceu em situações difíceis. Pedro estava preso no cárcere e a Bíblia diz que o anjo entrou lá dentro, tirou Pedro, tirou as correntes, abriu as cadeias para Pedro. Cumpriu Deus também a promessa que ele libertar o povo de Deus e libertou Pedro. Pedro saiu sem preocupação de nada. A Bíblia diz que Paulo e Silas também, confiando na promessa do Senhor, louvando e adorando a Deus, que Deus era fiel. Deus teve um terremoto que arrebentou os alicerces, abriu as cadeias e Paulo e Silas saiu dali, daquela cadeia ali, glorificando a Deus, confiando na promessa de Deus. Outro exemplo de que Paulo enfrentou lá em Atos capítulo 28. Ele enfrentou um náufrago, ele enfrentou uma dificuldade, ele enfrentou uma luta. E o que aconteceu? Aconteceu que quando ele estava no náufrago, no navio, o navio se perdeu, mas eles sobreviveram. Mas por quê? Porque Paulo confiou na promessa de Deus. E Deus deu a vitória a ele, deu o escape a ele. Jesus confiou na promessa do Pai que ia ressuscitar ele no terceiro dia. E a Bíblia diz que o anjo foi lá e ele tirou ele, não viu corrupção. Nem o corpo de Jesus apodreceu. Não, Deus não deixou. No terceiro dia é impossível de um corpo estar podre. O corpo só pode estar podre no quarto dia. Por isso, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, já fazia 4 dias que estava podre o corpo dele. Mas por quê? Porque ele já estava passando do prazo de vencimento, como eu posso dizer, do corpo dele. Mas Jesus, no terceiro dia, ele não viu cheiro nenhum no seu corpo. Ele foi ressuscitado. Deus ressuscitou por causa da promessa que Deus disse que ia dar vida eterna. Ressuscitou. Jesus venceu e hoje está à direita de Deus. Então, todos os homens de Deus, muitos homens de Deus, conquistaram a vida por causa da promessa de Deus. Então, eu e você devemos confiar na promessa do Senhor Jesus. Devemos acreditar que Deus vai cumprir e continua cumprindo naquilo que nós pedimos, naquilo que nós colocamos no nosso coração. Então, coloque isso no teu coração e creia. Coloque isso na sua vida, para que o poder de Deus entre na tua vida e confie que Deus cumpriu e Ele cuida de você. Porque Ele é Pai e o Pai dá o melhor ao seu filho. Não desacredite, continue acreditando na palavra, na Bíblia, que é a promessa de Deus cumprindo na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Então, creia e confie. E coloque isso no teu coração, para que você venha entender que a promessa de Deus, Deus cumpriu aos homens de Deus, vai cumprir a nós hoje. É o Deus de ontem, é o de hoje, é o de sempre. É o Deus que cumpre o que Ele fala, em nome de Jesus. Então, coloque isso no teu coração e que o Espírito de Deus abençoe tua vida, que a palavra de Deus transforma a tua vida e que você compartilhe essa mensagem e continue confiando na promessa, continue colocando Deus em primeiro lugar da sua vida, em nome de Jesus, porque Ele está cumprindo. Vai não, Ele já está cumprindo na sua vida, em nome de Jesus. Então, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho de notificação para a próxima parte, que eu vou falar sobre a promessa de Deus, e deixa o seu comentário para que a palavra de Deus venha a ser divulgada, para que a sua opinião é importante, para que nós podemos glorificar o nome de Deus e exaltar o nome dele. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus.